Saúde a todos, boa noite. Bom, primeiramente, cumprimento o professor Marcelo Salles e cumprimento os meus colegas, membros desse trabalho, Abdul Rachid, Amanda Xavier, Aline Veras, Camila Marques, Flávia Alves, Matheus Paiva e o Emerson Santos. Eu sou Jefferson Acácio e, como abertura das apresentações desse seminário, da disciplina, nós nos orientamos por uma questão central. O título do nosso artigo que nós iremos apresentar agora na verdade, é uma pergunta. E essa questão central é: são as políticas públicas para a educação física ou esportes e lazer efetivamente políticas sociais? Bom, é isso que veremos agora. Esse artigo ele é desenvolvido, escrito pela professora de Educação Física e mestre em Ciências Políticas Meili Astines Linhares. E para a gente começar a responder, essa questão central, precisamos diferenciar alguns conceitos. O primeiro deles é o que é políticas sociais e o que é política pública. Bom, as políticas sociais, elas são o conjunto de realizações do Estado em políticas públicas, que no caso é o conceito mais amplo. Então, ela visa o bem-estar da população através da redistribuição de recursos. Esses recursos são provenientes da arrecadação de impostos, a fim de atender às necessidades básicas, às necessidades sociais básicas, ou seja, garantir a assistência social, a saúde, educação, segurança, ações afirmativas, etc. Bom, é basicamente o direito de cidadania. Só que mais que isso, as políticas sociais, elas enfatizam o capital humano e a sua formação para o desenvolvimento do país. Pelo menos assim que deveria ser, pois não é bem o que ocorre. Na prática, a política social ela continua a ter a função de corrigir as distorções da ação do mercado, os desvios, no caso, sociais e consequentes do mercado, uma perspectiva de que o mercado não é perfeito. Ou seja, a política social ela tem, na prática, um papel secundário ao primado da política econômica em todo o planejamento governamental. Bom, e no caso, o conceito de política pública, em síntese, a política pública ela é o resultado da atividade política, que são os outputs. Eu acho que eu vou ter que explicar aí o que é outputs e inputs. Se eu vou desenhar no quadro, fica mais interessante. Bom, compreendem o conjunto de ações relativas à alocação imperativa de valor. Ela tem um caráter obrigatório, ela já é o resultado pronto, do que saiu do processo político. Então a diferença aí é que a política pública é um conceito mais amplo e ela é desenvolvida através de 4 ciclos, que é a agenda, formulação, implementação e avaliação, como nós já vimos nessa mesma disciplina. Bom, agora quais são as possibilidades de implementação de uma política social? Primeiramente, há de se ter em mente que existe um processo político, e existem os interesses. Bom, o que a gente pode entender com isso é que quando se fala em processos políticos, ou seja, os with inputs, entende-se como elementos, por exemplo, o conflito de interesses, as barganhas, jogos políticos, votações, escolha de alternativas, enfim, tudo que está dentro do processo político. Então, a fase de implementação é a política já propriamente dita, formulada, ela já é na fase de outputs. Nessa fase, os conflitos de interesses aumentam, então, com a entrada de novos atores, então, mais oposição, artimanhas para não implementar e assim por diante. Então, para responder essa pergunta, nós temos que ter em mente isso. As possibilidades vão depender desse jogo, desse processo político. Bom, aí passo o slide. O Estado e os direitos sociais. Bom, como o nosso tema é sobre políticas sociais, então a gente tem que trazer aí na história alguns dados. Mas, primeiramente, tem que se fazer uma reflexão sobre a função e a atuação do Estado. A autora ela faz uma reflexão, inclusive, bastante curta, embrionária, ali, pequena, mas já nos dá aqui uma luz do que qual o caminho, que a gente deve refletir. Então, as políticas, nesse caso, elas deviam surgir do debate
no caso da como consolidação de um Estado democrático. Então, um Estado popular, né, que tenha participação popular e que seja capaz de garantir justiça e equidade, no caso, no pleno exercício da cidadania. Então, seria isso. A função do Estado deveria, no caso, garantir essa participação maior da população para o debate, para que ele seja um Estado democrático. Essa autora, então, defende essa ação do Estado como um Estado democrático. A autora também, ela faz um recorte muito pequeno também, histórico, para destacar ali, né, como é que eu posso falar, contrastar um período de um outro período, diferenciando de quando começam a ter os direitos políticos e sociais, né, nesse caso. Então, no caso, primeiro ela parte pela lógica do Estado liberal clássico, né, que não compreendia a realização de direitos sociais como parte de suas funções. Então, o pensamento liberal aí, né, presente, como sabemos, ele defende o Estado liberal mínimo, né? Portanto, assim, o que quer dizer com isso? A ação social do Estado é vista como paternalista, assistencialista, então o Estado não participa tanto na vida das pessoas. É como a gente olhar, por exemplo, lá do que era comentado muito sobre o governo de Getúlio Vargas, né? De certo modo. Ou no governo Lula, enfim. Bom, mas é o pensamento liberal clássico, né? Mas agora, os direitos sociais, elas na verdade vêm surgir no Estado moderno. Mas antes disso, né, o que a gente entende assim, por isso? Né? Que o Estado ela foi se alterando aos poucos, né, com a expansão dos direitos políticos e sociais. Já lá no bojo do século XX, aliás, antes disso, na Constituição de 1988, já existia garantia, como a gente conhece, já se provê garantias para a saúde, lazer, né, enfim, vários conceitos aí de direitos sociais. Bom, então isso passa a fazer parte do Estado, né? Bem como também essa, no caso, né, de um modo mais sintético, mais em síntese, é a ideia de cidadania já incorporada às ações do Estado, ou seja, o direito de participar. Isso é direitos sociais. Então, com isso, o Estado passou a incluir novos temas e demandas da agenda pública, a luta das classes, mudanças favoráveis na divisão de trabalho, direitos sociais, enfim. Nesse caso, assim, com essa mudança do Estado moderno, o que se esperava, né, pelo menos o que se entende em teoria, é que não existiria mais a tese do jogo da soma zero. Então, agora seria um jogo das somas variáveis, já que tem novos atores, né? Então, democracias sociais sendo construídas. Então, né, aí sustenta-se, então, né, nas bases dos consentimentos, das concessões, né? No caso, como a gente já viu na história, as lutas das classes é justamente um exemplo disso. Então, amplia-se o espaço para novos interesses também, né? Ou seja, agora a dinâmica seria diferente, como aponta a autora, né? Não existe mais só um ganhador, existem ganhadores e perdedores que vão variando. Então é uma nova dinâmica, elas vão variando conforme o jogo de interesses políticos de quem vai ganhando, enfim. E a gente vai ver como é que se processa esse jogo político e com base em quê. Mas vamos lá. Avançando aqui o slide. Como as políticas sociais são incorporadas, né? Como elas são implementadas. Bom, primeiramente temos que falar de possibilidades. E as possibilidades de implementações das políticas sociais elas vão depender dos arranjos políticos, né? Dessa barganha, desse jogo político, do processo político, né? Dos interesses, dos recursos. Os arranjos políticos, portanto, eles interferem na seleção de prioridades, ou seja, a escolha do que é e o que não deve ser, o que políticas sociais devem ser implementadas. Isso aí, no caso, é o mesmo que dizer que está se escolhendo que políticas vão ser utilizadas na alocação dos recursos. É o mesmo que dizer, então, que se discute a alocação dos recursos. Vão ser destinados para quê? Essas alocações de recursos, como dissemos antes, são provenientes dos impostos e, assim, devem ser devolvidos na forma de programas de serviços públicos. É um caso de política redistributiva, né? Bom, a autora então defende assim que as políticas sociais, os sistemas políticos democráticos, ela deve se promover então a igualdade e a justiça, como já foi falado. Ela deve ser entendida como uma estratégia pública de redistribuição de rendas, só recapitulando, a noção de direitos sociais, mas
Agora aqui, né, a nossa opinião, que na prática isso não é bem assim, né? É utilizada como forma de barganha do Estado ou como mecanismo de intervenção na vida social. Na verdade, ela até aponta isso no texto. O Estado deveria, então, garantir as políticas capazes de dar suporte ao bem-estar de todos os cidadãos, né? Aí se pautando pela noção de direitos universais e mínimos. Mas, mais uma vez, não é bem isso que acontece. Bom, avançando aqui os slides. Políticas sociais para educação física, esporte e lazer. Bom, aqui agora estamos na cereja do bolo, né? Chegamos de fato na questão central. Bom, mas para isso temos que entender como está então a relação entre a educação física e as políticas sociais. A autora ela critica a implementação que está acontecendo de uma forma muito isolada, né, como a prática mais recorrente, a prática no caso mais recorrente que vem acontecendo na história da educação física brasileira. Essas são palavras dela. Então, em contraponto, ela deveria ser desenvolvida como parte integrante, ela está sendo desenvolvida, essa é a realidade, como uma parte integrante do setor educacional, como um direito social do conjunto ali que dentro, no caso, do educacional, né, do setor educacional. E tudo bem, né, mas ela não deveria estar restrita ao espaço escolar. É importante, mas ela deveria ampliar-se aos outros setores também das políticas sociais, que são as políticas setoriais, de desenvolvimento social, de saúde, meio ambiente, cultura, enfim, né? Então a autora defende uma legitimação ditária da educação física, para que ela então possa ter essas ramificações aí, essas interdisciplinaridades, né, de práticas e políticas sociais com essas outras áreas, né? Bom, agora como está a relação entre esporte e lazer e as políticas sociais? Falamos agora no sentido mais amplo da educação física, do esporte e lazer. Agora vamos ver como está de fato, né? Vamos colocar isso em termos mais precisos. Bom, a autora ela levanta praticamente aqui o que nós escolhemos 3 pontos. Então, primeiro é que o direito ao esporte e ao lazer está erradamente deduzida. A dedução que se tem de direito disso, ela é parte de uma lógica de dominação econômica, ou seja, da diferenciação de classes. É a partir daí que se fazem as implementações, já respondendo aquela pergunta lá em cima, né, de como elas são implementadas, a partir dessa lógica de diferenciação das classes. Isso é o que mais pesa na relação ali da barganha política, do processo político, do quem ganha e quem perde, tem muito a ver com isso. Então, o segundo ponto seriam as barreiras institucionais que essa própria lógica cria, né? No caso, que vem de dentro dos processos políticos. Essas barreiras institucionais estão lá dentro. Elas excluem grupos de seus direitos, né? Justamente pela diferença de recursos de poder, como você delimitasse uma pauta, uma agenda ou uma participação bem menor, inferior às classes que não têm tantos recursos, né? Então, justamente para minimizar a sua voz, a sua capacidade de intervir, né? De intervenção. O terceiro ponto é que há problemas ou conflitos de interesses, obviamente, e na capacidade de organização. Como é que é isso? É porque essa implementação, esse jogo todo, ela obedece muito à lógica dos mais organizados e com maior rendimento econômico, como já falamos aqui. Que no caso esses grupos, essas elites, esses grupos, enfim, eles subordinam seus interesses, né, justamente porque eles têm recursos. Um exemplo aí no caso é o Conselho Superior de Desportos, como o texto próprio aponta, onde tem a prevalência dos interesses de confederações, clubes, atletas, empresas, imprensa, enfim, quem tem recursos, quem tem poder. A consequência disso é que o esporte, como um direito social, ela fica de fora, né, desse processo aí de implementação, de formulação de políticas sociais. E então a realidade dos setores de esporte e lazer é muito pequena, é muito inferior, injusta, inclusive muito diferente da área de saúde e educação, que já tem um espaço maior, né, de participação, enfim. Bom, a conclusão disso é que então, né, como a gente falou, que existe uma dissonância muito incrível e infelizmente triste, né, uma realidade diferente, discrepante entre teoria e prática, né, o discurso ele não se valida na prática, né, então.
O que é que acontece, então? Que o Estado acaba reproduzindo essas desigualdades, que é da lógica do mercado, né? Ele acaba reproduzindo essas desigualdades no próprio processo político. Então, há uma ausência também de projetos políticos, por conta disso, projetos democráticos, né, que tenham como fundamento a igualdade, os valores igualitários. Os debates e ações dos profissionais de educação física têm sido muito isoladas e menos democráticas também, então justamente é um efeito desse próprio comportamento da própria classe, enfim, da educação, dos profissionais de educação física. Então, o poder público, vendo essa lacuna, ele preenche, acaba exercendo, sim, maior autonomia. Então, não é muito parte só culpa do governo, do Estado, não. É muito parte dessa lacuna que é deixada mesmo, né? E o governo o poder público acaba realmente ocupando todo esse espaço, e tendo essa plena autonomia, inclusive para discutir e definir o que é para eles política social para educação e lazer e esporte, para educação física, lazer e esporte, né? Só que o que acontece? Essas políticas não vão responder às necessidades, justamente porque não vêm de uma visão da base, da visão bottom-up, né? Que é da participação popular. Uma imposição do que eles acham que deve ser, mas não reflete a realidade, obviamente. Então, há uma necessidade, então, nesse caso, de uma construção de um Estado mais democrático. Agora, quais seriam as soluções? Aqui já podemos imaginar algumas, para que essa política social seja de fato efetiva. Então, já respondendo à pergunta central, não é efetiva. Não é efetiva porque justamente falta aí uma melhor reconstrução dessas práticas, né, políticas, de que seja mais favorável, mais justa, mais igualitária, né, e inclusive que tenha maior participação dos profissionais do caso da classe da educação física. E justamente essa seria apontada como uma das soluções, né, ao longo do tempo, que os profissionais da educação física eles possam construir mais referências, mais conhecimentos, mais estudos, debates, que tudo isso, como essa mesma autora já se propõe logo na introdução, se tornem, né, um arsenal, um acúmulo de conhecimento, né, que possam se tornar aí ferramentas de trabalho mesmo para fomentar a participação nos processos de formulação e implementação das políticas públicas. Então ela acredita no conhecimento, né, como um fator importante. E os profissionais das áreas em questão, eles precisam tomar então consciência através disso, né, do seu papel nos jogos políticos. É justamente a partir daí que já vai começar a suscitar essa preocupação, esse engajamento, enfim. Então se precisa também, né, alcançando isso, porque tem que ser olhar, refletir essas ações do Estado, suas funções, e analisar os paradigmas dos padrões de relacionamento do Estado com esses setores todos, para que isso aconteça de forma democrática. Está sendo democrático? Né? Tem que se perguntar isso. Está sendo justo? Né? Enfim. E baseado nos próprios direitos sociais, né, de fomentar ali a formação do capital humano, o desenvolvimento do capital humano, justamente para que você possa criar sociedades mais sustentáveis, né, que consigam lidar com as questões, enfim. Então, é preciso capacitar as pessoas para elas se apoderarem, dentro de uma lógica de um conceito ownership, né, de se apoderar, de apoderamento. No caso do quê? Do conhecimento como um fator multiplicador e de mudança social. Ou seja, com isso, né, pode-se ter uma progressiva tomada de consciência dos direitos sociais. E aí talvez uma porta aí para mudar essa realidade enfim, para o setor, para a classe da educação física. E é isso, nosso trabalho encerra aqui. Obrigado.